Bom dia. A gente vai começar, a partir de agora, a trabalhar a função cosseno de uma forma um pouco mais ampla, de uma forma um pouco mais generalizada. Ou seja, nessa aula de hoje, a gente vai aprender a regra geral de toda e qualquer função cosseno. A gente vai ampliar os nossos estudos, ampliar a nossa visão sobre função cosseno, aprender a calcular o domínio, a imagem e o período, não apenas daquela função cosseno mais simples que a gente conhece, que é a função f de x igual a cosseno de x. Agora a gente vai estender esse conhecimento que a gente já tem de domínio, imagem e período para funções mais amplas, mais complexas, mais genéricas de função cosseno. Vamos começar. Regra geral para a função cosseno. O que a gente já sabe? A gente já sabe muita coisa sobre essa funçãozinha aqui, ó. F de x exatamente igual a cosseno de x. Todas as nossas análises, todos os nossos estudos, cálculos, tudo que a gente aprendeu até agora de função cosseno gira em torno dessa funçãozinha aqui, ó. F de x igual a cosseno de x. Essa função, gente, é a mais simples de todas as funções cosseno que a gente conhece. Por conta disso, a gente pode chamar essa função de função primitiva. O próprio nome, função primitiva, já te sugere muita coisa. Primitiva, primária, inicial, originária, tá? Todas as funções que a gente conhece de função cosseno são frutos, são oriundos, são derivadas, são secundárias em relação a essa aqui, tá? Então, essa é a mais simples de todas. A gente pode ir alterando, modificando, a gente pode aumentar o nível de complexidade da função cosseno a partir dessa daqui, da função primitiva. Vamos entender um pouquinho melhor. Vou criar para vocês aqui alguns exemplos, só para a gente entender. Todas as funções eu vou chamar de função f, tá? Só para facilitar um pouco a nossa vida aqui. Então, função f de x vai ser igual a 2 que multiplica cosseno de x. Se fosse apenas o cosseno de x, seria primitiva. Só que eu peguei a cosseno de x e multipliquei por 2, entenderam? Então já não é mais a primitiva, é uma outra função. É uma função que foi derivada, foi originada a partir da primitiva. Então isso aqui já começa a generalizar um pouco, tá? Quer ver outro exemplo? F de x exatamente igual a 1 menos 3 que multiplica cosseno de quem? Vou inventar qualquer coisa aqui, tá? X sobre 2. Olha que bacana. Eu acabei de criar uma função mais sofisticada ainda quando comparado com a função primitiva. Observe que eu estou aumentando, ampliando os numerozinhos, os pedacinhos que envolvem a função, tá? Aqui, ó, é cosseno de quem? Não é apenas de x, é do x sobre 2. Além disso, eu peguei a função cosseno e multipliquei por menos 3 e ainda coloquei um mais 1 aqui na frente para complicar um pouco mais. Entenderam? É essa a ideia que vocês têm que ter. A partir da primitiva, então eu posso ir complicando, eu posso ir criando funções cada vez mais complexas a partir dela. Então é isso que a gente vai estudar a partir de agora, ok? Com base nisso, a regra geral é essa aqui, ó. Regra geral para toda e qualquer função cosseno que passar na tua frente. Gente, não tem jeito, não tem escapatória. Todas as funções cosseno que você for trabalhar por qualquer motivo, sempre vão se apresentar com essa configuração aqui, ó. Vai ser igual a quem? A. Aí pode ser uma soma ou uma diferença com um outro número b, tá? Só que esse número b, ele sempre vai multiplicar a função cosseno, efetivamente falando. Só que o cosseno é o cosseno de alguém, de algum ângulo. E o ângulo, ele sempre vai se apresentar também com essa configuração aqui, ó,
cosseno de mx mais n. Então, essa formulazinha aqui é a fórmula mais genérica que você pode encontrar para a função cosseno. Todas as funções que você puder imaginar, elas vão se enquadrar dentro dessa que eu acabei de destacar para vocês. Essa função f aqui, ó, que eu estou demarcando para vocês, ela se enquadra aqui dentro? Sim, daqui a pouco eu mostro por quê. Essa função f aqui, ó, 1 menos 3 cosseno de x sobre 2, ela se enquadra dentro dessa expressãozinha toda aqui? Sim, daqui a pouco eu explico para vocês por quê. Agora, se vocês observarem bem, essa regra geral, ela é muitíssimo parecida com a regra geral da função seno. Olha só qual que era a regra geral da função seno. f de x igual a a mais ou menos b, que multiplica seno de um determinado ângulo. Que ângulo? Regra geral, mx mais n. Gente, só mudou o que, essencialmente falando? A função trigonométrica, efetivamente falando, era seno e agora passou a ser cosseno. Mas a fórmula em si é a mesma. Isso significa que, se você comparar essa quinta aula de função cosseno com a quinta aula de função seno, tu vai perceber que, em essência, é a mesma coisa, só mudou a função propriamente dita, tá? Agora, falando em função, por que a gente pode falar que isso é uma função trigonométrica? Só porque apareceu o cosseno é uma função trigonométrica? Não. De forma bastante simples, de forma bastante didática, prática, sem entrar muito num aprofundamento técnico, científico, matemático da coisa, qualquer expressãozinha, qualquer formulazinha que apresentar seno, cosseno, tangente ou outra coisa nesse sentido, você já pode desconfiar que se trata, sim, de uma função trigonométrica, de uma função circular. Ok. Agora, para que você tenha certeza, garantia, segurança em afirmar que se trata, sim, de uma função circular, de uma função trigonométrica, tu tem que olhar para o ângulo. Cosseno de quem? Seno de quem? Tangente de quem? Esse ângulo é que tem que apresentar a variável. Então, olha só aqui, por favor, tá? Nesse primeiro exemplo que eu criei para vocês aqui em cima, ó, esses exemplos. A função f, ela está na variável x, então ela depende de x. Ok. Quando você calcula o cosseno de quem? O cosseno desse ângulozinho aqui, ó. O ângulo apresenta a variável x. Opa, então eu posso falar que isso aqui é sim uma função trigonométrica, uma função circular. Não é apenas porque apareceu cosseno que se trata de uma função, não. Tá? Uma função trigonométrica, não, ok? A mesma coisa aqui, ó. A função f, ela se apresenta na variável x. Ela depende de x. Conforme você for mudando, modificando, variando, alterando x, a função vai também alterando as suas respectivas imagens. Ok. Agora, esse x está dentro de quem? Está dentro do ângulo que você está aplicando o cosseno. Então, aqui no caso é cosseno de quem? O cosseno de todo esse ângulo ali, x sobre 2. E a variável x, ela está exatamente dentro do ângulo. Então, é por conta disso que a gente pode falar que é uma função cosseno, tá? Agora, voltando ainda especificamente para a regra geral. Quando a gente vai estudar, por exemplo, uma função quadrática, uma função do segundo grau, vou escrever para vocês aqui em cima, ó. F de x exatamente igual a x ao quadrado mais bx mais c, considerando, obviamente, o a diferente de zero, tá? Por quê? Porque se o a fosse igual a zero, aqui ficaria 0x ao quadrado. 0x ao quadrado dá zero. Então, esse pedaço sumiria e te sobraria apenas o bx mais c. Então, ela não seria mais uma função quadrática do segundo grau, porque esse pedaço seria zero, ok? Por isso que o a tem que ser diferente de zero. Agora, na função de segundo grau, na função quadrática,
quando você vai aplicar a fórmula de Bhaskara para descobrir o delta, as raízes x1, x2, você não tem que identificar quem são os coeficientes a, b e c. Na regra geral da função cosseno, da mesma forma que na função seno, tu também vai ter que identificar quem são os coeficientes a, b, no caso aqui m e por fim n. Isso vale tanto para a função circular seno, mas como também para a função circular cosseno. Então é de extrema importância você, na regra geral, identificar quem são os coeficientes a, b, m e n. É fundamental que vocês saibam disso, tá? Agora, eu quero reforçar mais um aspecto com vocês. Na regra geral, a função ela está na variável x. Repito, na regra geral, a função ela está na variável x. Então, o x é a sua letra, é a sua variável. Isso significa o que exatamente? Significa que o a, portanto, é um coeficiente numérico, o b é um coeficiente numérico, o m é um coeficiente numérico e o n também é um coeficiente numérico. Da mesma forma que na função quadrática f de x igual a x ao quadrado. A função está na variável x. Então, o x aqui ó, é a variável. Isso significa que o a é um coeficiente numérico, o b é um coeficiente numérico e o c também é um coeficiente numérico. Que fique clara essa informação, tá? Então, vamos ver aqui na prática como é que a gente poderia trabalhar isso aqui. Deixa eu escrever para vocês aqui, ó. Exemplos. Vamos identificar aqui os coeficientes a, b, m e n, regra geral. Então, vou criar aqui basicamente dois exemplos e a gente vai trabalhar em cima deles. Exemplos A. Está aqui, ó. F de x igual a, vamos pensar aqui, ó, menos 1 mais 2 que multiplica cosseno de 5x menos 3. Inventei aqui uma funçãozinha qualquer, função cosseno, tá? É uma função circular, trigonométrica, porque apareceu o cosseno, e a variável do problema da função está exatamente dentro do ângulo. Cosseno de quem? De 5x menos 3. 5x menos 3 é o ângulo, e o x está exatamente dentro desse ângulo, ok? Vamos identificar então quem são os coeficientes a, b, m e n. Gente, fazendo uma comparação, o a é sempre o que vai estar separado da função cosseno. O cosseno sempre vai aparecer multiplicado por alguém. É sempre b que multiplica cosseno de alguém, ok? Esse b ele pode ser um valor positivo ou negativo. Esse b ele pode estar envolvido aqui numa soma ou numa diferença. Então, toda essa expressão aqui, ó, mais ou menos b, que multiplica cosseno de mx mais n, uma vez que você identificou, o que sobrou, o que estiver afastado dele, é o a. No nosso caso, você pode perceber claramente o a é o menos 1, porque aqui é mais ou menos b, que multiplica cosseno de quem? De mx mais n. Tá? Então, nesse exemplo A, o coeficiente A você pode garantir que é o menos 1. Tá? Menos 1 mais ou menos B. No caso aqui, ó, é mais ou menos B. Então, o B vale 2. Vou escrever aqui, ó, B igual a 2. Ok. Que multiplica o cosseno de alguém. Cosseno de quem? De mx mais n. Então, o m que acompanha o x, o m vale 5. Então, está aqui, ó, m igual a 5. Mais n. No caso, o n vale quanto? Menos 3. Ok? Então, mais menos 3, no caso. Então, n igual a menos 3. É fundamental que vocês entendam essa configuração. Vou fazer aqui um exemplo B, um pouquinho mais sofisticado.
Eu vou complicar ele um pouquinho, porque é fundamental que vocês saibam também trabalhar com expressões genéricas um pouco mais enjoadas. Então, vou criar aqui, por exemplo, ó, f de x igual a menos 3, que multiplica cosseno de quem? Vou escrever aqui, ó, π x menos, não, vou colocar um mais aqui, ó, mais 1, πx mais 1, ok? Já criei um exemplo um pouquinho mais enjoado para vocês ler. Vamos identificar os pedacinhos a partir de agora, tá? Coeficiente A. Gente, mais ou menos B, olha só, mais ou menos B, que multiplica cosseno de mx mais n. Você identificou o A aqui? Não, porque A mais ou menos B. Não tem o A aqui na frente. Isso porque o A, então, vale 0. Mais ou menos B, aqui fica uma dica. Independentemente do sinal que antecede o B, independentemente, repito, independentemente do sinal que antecede o B, considere o B sempre em valor absoluto, em módulo. Quando você for identificar o B, desconsidere, ignore o sinal que antecede o B. Ele sendo positivo ou sendo negativo, simplesmente ignora o sinal. Considera o B apenas 3. Considera o B em valor absoluto, em módulo. Tá? Então, vou escrever isso daqui a pouquinho para vocês. Tá? Que multiplica o cosseno de mx. O m é o que acompanha o x dentro do ângulo. Então, no caso, o m é igual a π mx mais n. No caso, o n vale 1, ok? N vale 1, tá? Então, aí você tem mais um exemplozinho B aí. Deixa eu colocar essa atenção, essa dica para vocês aqui. Eu vou chamar de OBS, tá? Vou escrever aqui, ó, OBS. Para efeito de cálculo, para efeito de cálculo, tá aqui, ó, para efeito de cálculo, vírgula, sempre considerar, é um OBS, tá? Sempre considerar B, considerar o valor de B, coloquei o B em destaque ali entre aspas, em módulo. Quando se falar em módulo, entenda-se valor absoluto. Então, vou até colocar aqui entre parênteses, ó, módulo ou seja, sinônimo, né, de valor absoluto. Falou em valor absoluto, é um número desconsiderando o seu sinal. É fundamental essa dica, essa observação para vocês para efeito de cálculo. Professor, e se eu quisesse colocar aqui, ó, nesse exemplo da letra B, o B é igual a menos 3, porque o sinal aqui é negativo, não é? Sim, o sinal é negativo. Se eu quisesse colocar o menos 3 aqui para o valor de B, vai dar problema? Problema não. Está errado? Definitivamente não. Só que quando a gente for aprender a calcular a imagem de uma função cosseno qualquer, quando B é negativo e você considera o sinal negativo para o B, no final do seu cálculo, tu vai ter que inverter, trocar os resultados de ordem, tá? Isso vai trocar exatamente em relação a quem? O ponto de máximo ele vai virar o ponto de mínimo e o ponto de mínimo vai virar o ponto de máximo. Se você não fizer essa troca, tecnicamente falando, vai estar errado, tá? Por isso que a gente considera sempre o B em módulo, porque se você desprezar e ignorar o sinal do B, aí a coisa se ajusta naturalmente. Então não vai haver essa troca entre o ponto de máximo e o ponto de mínimo, tá? Mas daqui a pouquinho eu mostro a vocês com mais calma, com mais cuidado. Vou criar só mais um exemplozinho aqui, um exemplo C, porque tem um outro aspecto que eu quero que vocês entendam aqui, ó. Vou criar aqui f de x
exatamente igual a... Vou inventar, tá? Meio menos 5 que multiplica cosseno de x sobre 2. Tá aqui, ó, prontinho, tá? Bem simples aqui para a gente poder desenvolver. Ô, gente, olha só aqui, por favor. O A é meio, então isso aqui já não tem mistério mais pra gente. O A vale meio. A mais ou menos B, então olha só, mais ou menos B, então isso aqui você considera o B sempre em valor absoluto em módulo. A mais ou menos B, que multiplica cosseno de mx. Mx é o que acompanha o x dentro do ângulo. Aqui no caso é cosseno de quem? É cosseno de toda essa expressãozinha aqui, ó, tá? Então o ângulo é x sobre 2. Então vou escrever aqui, ó. A regra geral para o ângulo é mx mais m. Ok. Só que ali só apareceu para a gente x sobre 2. Isso implica naturalmente que o n vale 0. Então já posso até colocar o n igual a 0, caso eu queira aqui. Eu vou escrever assim para vocês, ó. m exatamente igual a 0. Ok. Agora, o m é o que acompanha o x. É o que acompanha o x. Gente, o que está acompanhando o x aqui, ó? É o x sobre 2, não é? Esse x sobre 2, você não poderia perfeitamente escrever assim, ó, metade de x? Então, o que está acompanhando, na verdade, o x ali? É 1 sobre 2. Então, o m, na verdade, o m vale meio, porque você falar x sobre 2 é você considerar a metade de x. Metade de x é meio x. Então, o m vale meio. Tomem cuidado com essa notação, tá? M vale meio. Ok, gente? Fique então com esse detalhe, com essa informação e tomem, por favor, muito cuidado com essa observaçãozinha aqui, ó. Isso aqui é para efeito de cálculo, tá? Efeito de cálculo. Não está errado se você considerar o valor de B negativo. Só que, repito, lá no final das contas, você vai ter que tomar cuidado em fazer uma pequena inversão nos resultados. Bem, baseado nisso, vamos desenvolver aqui alguns aspectos um pouco mais de fórmula para vocês. Estou separando o quadro para não virar muita bagunça. Prontinho, tá aqui, ó. Gente, regra geral, tá? Quando você for trabalhar o domínio de toda e qualquer função cosseno, vou representar domínio pela letra D, tá? Não tem jeito, o domínio regra geral, mesmo na forma mais ampla, genérica que você for trabalhar, o domínio da função cosseno é sempre o conjunto dos números reais. Todo número que você considerar, sempre vai ser possível calcular o cosseno desse número, uma vez esse número sendo ângulo, tá? Então, é possível calcular o cosseno de todo e qualquer número real que vocês quiserem. Então, domínio para seno, o domínio para cosseno, desde a função primitiva até a função mais genérica, o domínio, regra geral, é sempre o conjunto dos números reais, ok? A não ser que você queira, obviamente, limitar o seu domínio. Por exemplo, eu só quero trabalhar com a função seno, ou eu só quero trabalhar com a função cosseno no intervalo que vai de 50 graus a 100 graus. Bem, aí você limitou entre 50 e 100 graus. Mas dentro do intervalo de que vai de 50 a 100 graus, todos os números que você imaginar dentro dele vai ser domínio, vai ser possível você calcular o cosseno desses ângulos, tá? Mas o mais importante que vocês saibam é domínio da função cosseno, regra geral, não tem limitação, não tem restrição, é todo e qualquer número real. Ok. A imagem, não. A imagem tem limitação. Vou escrever para vocês aqui, ó. Imagem. Aqui, gente, a imagem, vocês vão perceber o seguinte.
A imagem da função cosseno, que eu vou representar por IM, tem gente que representa apenas para a letra I, tá? Tá certo também, é questão de gosto, tá? A imagem é o intervalo fechado, que vai desde o A menos B até o A mais B. Gente, é exatamente igual à imagem genérica da função seno. A função seno também tem a mesma fórmula, tanto para o domínio como também para a imagem. A regra geral do domínio e da imagem para a função seno é exatamente igual da função cosseno. Então, entendeu um, entendeu naturalmente o outro, tá? Gente, olha só que detalhe. Esse A menos B é o ponto de mínimo, é o menor valor que a função cosseno atinge, enquanto que o A mais B é o ponto de máximo, é o maior valor que a função atinge, tá? Então, quando você for calcular o A menos B, tu está calculando o ponto de mínimo da função, e quando você for calcular o A mais B, tu está calculando o maior valor que a função alcança, o ponto mais alto que o gráfico atinge, tá? Então, guardem essa formulazinha, intervalo fechado, que vai desde o A menos B até o A mais B, ok? A mesma regra para a função seno. Tá. Agora, e em relação ao período? O período, gente, é exatamente igual também, tá? Não tem diferença. Então, o período que eu vou representar aqui de forma bastante simples pela letra P, o período é 2π sobre módulo de M de Marcos, tá? Gente, módulo são essas duas barrinhas verticais aqui, ó, que a gente coloca, tá? Envolvendo M. São duas barrinhas verticais. Módulo ou valor absoluto. É você identificar o valor do M e desprezar o seu sinal. Gente, domínio, olha só, domínio, imagem e período para a função cosseno é exatamente a mesma coisa em relação à função seno, sem mais nem menos, tá bom? Vamos ver isso aqui de forma prática, como é que funciona? Vou criar para vocês aqui alguns exemplos, tá? Vou escrever aqui, ó, exemplos. Vamos ver isso aqui de forma prática, como é que se trabalha essas fórmulas aqui, tá? Então, vou criar um exemplozinho aqui, ó. Vamos supor que a gente fosse calcular o domínio, a imagem e o período dessa funçãozinha aqui, ó. 2 menos 3 que multiplica cosseno de quem? Vou inventar aqui, tá? Vou fazer menos 2x mais 1. Ok, inventei aqui uma expressãozinha aqui. f de x igual a 2 menos 3 que multiplica cosseno de menos 2x mais 1. A primeira coisa que você vai ter que fazer é identificar os coeficientes numéricos A, B, M e N, tá? Então vamos lá, ó. A vale 2, então vou colocar aqui, ó, A igual a 2, show de bola. B, olha só, mais ou menos B. O B você poderia sim trabalhar o B igual a menos 3, não tem problema. Mas para efeito de cálculo, desconsidere o negativo que antecede o B. Então você vai considerar o B em valor absoluto, apenas B igual a 3, sem o sinal dele, tá? Que multiplica cosseno de mx mais n. O m é exatamente igual a quanto ali? O m vale menos 2, ok? E o n vale 1, show de bola. Uma vez identificados os coeficientes, você vai agora para o domínio, imagem e o período. Gente, o domínio da função cosseno é o conjunto dos números reais. Ele não te limitou, ele não fez qualquer tipo de restrição para você,
Tá? Então, domínio, regra geral, é sempre o conjunto dos números reais. Então, a primeira partezinha está aqui. Agora, a gente vai para a imagem. Gente, a imagem é o intervalo fechado que vai desde o a menos b, que é o ponto de mínimo da função, até o a mais b, que é o ponto de máximo. Simplesmente você troca o a e o b aqui dentro, tá? Então vai ser intervalo fechado a menos b, o a vale 2, ok? Menos o b, que vale 3, tá? E agora é o a mais b, ou seja, 2 mais 3, 2 mais 3. Show de bola. E agora resolve essa continha aqui, né? Quanto que é 2 menos 3? Vai ser menos 1. Tá. E quanto que é 2 mais 3? 2 mais 3, 5. Show de bola. Então, aqui a gente tem exatamente a imagem. Nessa função que eu criei para vocês, o ponto mais baixo é o menos 1. É o menor valor que a função, que o gráfico atinge. Em compensação, olha só o ponto mais alto. Ele sobe até a altura 5. Ó. Sobe até a altura 5. Na função primitiva, vai de menos 1 até 1. Até 1. O máximo dessa função que eu criei para vocês aqui, ó, o máximo é 5. O mínimo até coincidiu, continua sendo menos 1, mas o máximo subiu bastante, passou de 1 para 5, tá bom? Antes de eu fazer o período para vocês, olha só que interessante. Professor, o que aconteceria se eu não considerasse o B em módulo? Vou fazer até com uma outra cor aqui, vermelho, para vocês, tá? Olha, se eu não tivesse considerado o B em módulo, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. O A continua sendo o A igual a 2, ok? E o B, se eu considerasse o B igual a menos 3, ficaria assim, ó. B igual a menos 3. Tá. Agora, na hora que eu for trabalhar essa formulazinha aqui, ó, A menos B e A mais B, olha só o que aconteceria. A fórmula é A menos B, que multiplica, aliás, que multiplica não, né? Até o A mais B. É um intervalo fechado que vai de uma ponta até outra. Vamos substituir? Eu quero que vocês olhem com bastante atenção aqui agora. A menos B. Então, é 2 menos o B. Só que o B é menos 3, eu tenho que abrir um parênteses. Ok, tá aqui, ó. Então, ficou A menos B. E agora vai ser o A mais B, né? A, que vale 2, mais o valor de B, que vale menos 3. Então, eu abro parênteses e coloco menos 3 aqui, ó. Show, tranquilo, tá? Vamos melhorar isso aqui um pouquinho mais. Então, vai ser igual, menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai ficar 2 mais 3. E aqui na parte final, mais vezes menos, menos. Então, vai ficar 2 menos 3. 2 menos 3. Quando eu for resolver essas duas continhas aqui, vai ficar 2 mais 3, 5. E aqui na ponta direita, 2 menos 3, menos 1. Perceberam algum probleminha que aconteceu aqui? Comparem, por favor, essa resposta aqui com essa resposta aqui. O 5, gente, ele está na esquerda. O menos 1 está na direita. Tecnicamente, o menor valor, o que vem à esquerda, é o ponto de mínimo. Tecnicamente, o que está à direita é o ponto de máximo. Só que, quando eu considerei o B com o seu sinal negativo, menos 3, aconteceu uma inversão aqui, ó. O mínimo não é 5, o mínimo é menos 1. E o máximo não é menos 1, o máximo é 5. Percebeu que houve aqui, ó, uma troca? Então, eu terei que fazer exatamente a troca entre esses dois. Eu terei que inverter a posição entre o mínimo e o máximo para corrigir esse detalhe. Por isso que eu escrevi para vocês aqui no cantinho, ó.
para efeito de cálculo, ou seja, para que a conta fique mais facilitada e fique tecnicamente correta, você sempre considera o B em módulo. Quando você desconsidera o sinal negativo do B, as contas se ajustam naturalmente, sem qualquer tipo de manipulação posterior ao final dos cálculos, entendeu? Então, para efeito de cálculo, sempre que você for trabalhar o B, você considera o B em módulo, desconsiderando, desprezando o seu sinal, tá? Trabalha ele meramente positivo, né? Sem sinal ou positivo, tá? Bem, ali a gente tem o domínio, a gente tem a imagem e a gente vai fazer agora o período. Regra geral, como é que você calcula o período de toda e qualquer função cosseno? Pela fórmula 2π sobre o módulo de m, tá? Então vai ficar assim, ó, 2π sobre o módulo de m. Só que o m a gente já identificou, então vai ficar 2π sobre o módulo. Quem é o nosso m aqui, gente? Olha o nosso m aqui, ó. O m vale menos 2. Então, módulo de menos 2. Módulo, ou valor absoluto, é simplesmente desprezar o sinal. Então, vai ficar 2π sobre 2, tá? E aí simplifica, né? 2π dividido por 2, π. Então, a resposta é exatamente essa, ó. π radianos. Isso significa o quê? Que essa função maluca que eu criei no exemplo A, essa função, ela precisa de apenas π radianos, ou 180 graus, para que ela atinja um pico e um vale consecutivos, tá? A região de um pico e um vale consecutivos, você consegue preencher com apenas um intervalo de 180 graus ou π radianos. A primitiva, você consegue percorrer a região de um pico e um vale numa volta completa de 360 graus ou 2π radianos. Nessa função específica que eu criei para vocês, com apenas 180 graus, ou seja, com a metade de uma volta, você já percorre uma região de um pico e um vale. Entenderam? Então fica essa reflexão. Se com 180 graus, nesse exemplo, você percorre um pico e um vale consecutivos, numa volta completa, você faz esse percurso quantas vezes? 2 vezes. Então, nessa função que eu criei para vocês, em uma volta completa de 360 graus, ou 2π radianos, você faz 2 vezes esse percurso de uma região de pico e uma região de vale. Ou seja, uma região de pico e uma região de vale, 180 graus. E, de novo, outra região de pico, outra região de vale. Aí você completa mais 180 graus, uma volta completa, tá? E eu vou finalizar com vocês um outro exemplozinho, que eu vou chamar de exemplo B, só para a gente entender bem essa matéria, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, f de x vai ser exatamente igual a quanto? Vou inventar aqui, ó, menos cosseno de x sobre 3. Prontinho. Menos cosseno de x sobre 3. Vou identificar os coeficientes a, b, m e n, e logo em seguida eu calculo o domínio, a imagem e o período, tá? Vamos lá. Coeficiente a. Gente, a mais ou menos b que multiplica cosseno. A mais ou menos b, o a não tem. Então, isso significa que o a vale 0. Ok. Mais ou menos b. Gente, na frente desse menos aqui, ó, tem um umzinho. É uma vez o cosseno. Então, o b vale 1. Para efeitos de cálculo, eu desprezo aquele menos ali. Menos 1, tá? Considero b apenas igual a 1. A mais ou menos b, que multiplica cosseno de mx. Mx é o que acompanha o x. Nesse caso aqui, ó, você está trabalhando com x sobre 3, ou seja, 1/3 de x. Então, mx é 1/3 de x. Então, m vale 1/3.
ok? mx mais n, não tem aqui mais n, isso é porque o n vale 0. Bem, identificados os coeficientes, agora você vai para o domínio, imagem e período. Tá? Quem é o domínio? Como não tem qualquer tipo de limitação de restrição, o domínio é o todo o conjunto dos números reais. Agora, a imagem da função cosseno, da mesma forma que a função seno, é o intervalo fechado que vai desde o a menos b, que é o ponto de mínimo, até o a mais b, que é o ponto de máximo. Bem, como a gente já identificou quem é quem ali, você simplesmente substitui. A menos b, então é 0 menos 1. Está aqui, ó, 0 menos 1. Ok. E A mais B, né? Então vai ficar 0 mais 1. 0 mais 1. E aí você faz essa continha aqui simples, tá? 0 menos 1 menos 1. Ok. E quanto que é 0 mais 1? 0 mais 1, 1. Show de bola. Ó, gente, pode observar que apesar desse exemplo B aqui, ó, ser bem diferente da função primitiva, tá? Menos cosseno de x sobre 3 é bem diferente da função primitiva, mas as suas imagens são coincidentes. Qual que é a imagem da função primitiva cosseno de x? Vai de menos 1 a 1. Menos 1 a 1. E qual é a imagem desse exemplo B que eu acabei de criar? A imagem também, ó, vai de menos 1 a 1. Menos 1 é o ponto de mínimo e o 1 é o ponto de máximo. Então, apesar de a primitiva ser diferente desse exemplo B, as imagens mínimas e máximas são coincidentes. Tá? E por fim, aqui a gente tem o período. Período você calcula como? Pela formulazinha 2π sobre módulo de m. Ô, gente, tem outros cálculos, tá? Tem outros jeitos diferentes para você calcular o período. Eu estou me preocupando da forma mais simples possível para vocês. Em outra oportunidade eu mostro como que seria uma forma alternativa de você calcular. Só que demanda um pouco mais de cálculo, tá? Nada tão absurdo, mas é um trabalhozinho extra que pode fazer com que vocês errem na hora de fazer as continhas. Então vai por mim. Esse método para você calcular o período da função seno, da função cosseno, 2π sobre o módulo de m é definitivamente o modo mais seguro e fácil para vocês calcularem. Tá? 2π sobre o módulo de m, então vai ficar 2π, está aqui, ó, 2π sobre o módulo do valor de m que eu já aprendi a identificar. Cadê o m? Ó? O m vale 1/3, então módulo de 1/3. Gente, módulo de 1/3 é o próprio 1/3. Então vou desprezar esse módulo ali e vou começar a fazer as continhas, tá? 2π sobre módulo, aliás, sobre 1/3. Gente, dividir por 1/3, divisão de frações, repete a primeira e você multiplica pelo inverso de 1/3. Qual que é o inverso de 1/3? É 3 sobre 1, ok? 1 sobre 3, 3 sobre 1. E aí fica como? 2π vezes 3, 6π. 6π dividido por 1, 6π. Então está aqui, ó, o período dessa função letra B que eu inventei para vocês aqui é 6π radianos e a gente finaliza a questão. Só para a gente interpretar um pouquinho melhor aqui. A função primitiva, o período você faz em qual intervalo? A função primitiva, o período é 2π radianos. 2π radianos, 360 graus. Esse período aqui, ó, é de 6π radianos. O que significa 6π? 6π são 3 vezes 2π. Concorda comigo? Então isso significa que é 3 vezes maior do que o período da primitiva. Então se ele demora 3 vezes mais tempo,
Se o período é 3 vezes maior, para ele alcançar uma região de pico e uma região de vale consecutivos, quer dizer que ele está andando 3 vezes mais devagar, porque o período dele é 3 vezes maior. Ele gasta 3 vezes mais tempo para fazer esse percurso dessas duas regiões. Tá? Então é um gráfico que se movimenta de forma mais lenta, 3 vezes mais lenta, porque ela precisa de 6 π radianos para fazer esse percurso, enquanto que a primitiva com apenas 2 π já faz todo esse trajeto. Tá? Qual é a minha sugestão aqui? Que vocês assistam essa aula toda novamente, depois tentem resolver esses exemplos A e B sozinhos, identificando o domínio, a imagem e o período. Depois tentem calcular o domínio, a imagem e o período desse exemplo aqui, o domínio, a imagem e o período desse exemplo aqui, o domínio, a imagem e o período desse exemplo aqui. E quando vocês fizerem isso, que vocês comparem essa quinta aula da função cosseno com a quinta aula da função seno, tá? É isso que eu desejo, que eu espero que vocês façam. No mais, eu agradeço pelo carinho e pela atenção de cada um de vocês. Espero que eu tenha contribuído mais um pouquinho com o aprimoramento, com o conhecimento de cada um. E se vocês precisarem, é só me procurar, é só me contactar, que eu sempre tenho um grande carinho de ajudar cada um de vocês, tá bom? Obrigado pela atenção, beijo no coração de vocês e a gente se vê na próxima aula. Até lá!